pessoal, eu sou a Júlia e bem-vindos para mais um vídeo desse canal. O vídeo de hoje é lendo resenhas sobre a trilogia Grisha. Essas duas últimas semanas foram definitivamente as 2 semanas mais difíceis para mim como leitora, porque eu fiquei todos os dias lendo a trilogia Grisha. E cara, eu agradeço todos os dias pelas mudanças que a Netflix fez, por ela ter feito essa série uma das melhores que eu já assisti, porque o livro é com certeza o pior que eu já li. Todo mundo que conhece a minha vida de viciada em filmes e séries sabe que, assim, o meu gosto é duvidoso. Eu geralmente gosto de todas as coisas que ninguém gosta e eu sempre consigo ver coisas boas até nos piores filmes, nas piores séries e nos piores livros. A trilogia Grisha não teve como. Tiveram coisas boas, tiveram. Mas, cara, que livro ruim. Quando eu terminei o 3º livro, eu tava pronta ali pra dar 3 estrelas, mas aí veio aquele final horroroso. Dei 2,5, essas 2,5 foi o quê? Só pelo Nikolai. E eu acho incrível, né, como é que a autora consegue fazer, assim, um dos piores livros que eu já li, mas ter um dos melhores personagens que eu já vi. Então eu resolvi ler as resenhas dos livros pra ver o que eu concordo, o que eu não concordo, porque uma das coisas mais legais de você ler é você compartilhar suas opiniões, é você conversar sobre com as pessoas. Então, vamos ler resenhas. Eu tô pegando as resenhas do Scooby e do Goodreads. Da última vez que eu usei o Scooby tava dando problema, então eu não sei se vai dar certo dessa vez. Vamos torcer pra que dê. Tá bom, vamos lá. A primeira resenha que eu vi aqui é uma coisa bem curtinha, mas eu quero falar sobre isso, que é eu, por ter assistido a adaptação primeiro, achei o livro meio fraco. Muitos pontos a melhorar, mas aceitável, 3,5. Foi exatamente isso. Muita gente fala que o primeiro livro é melhor do que todos os outros. Eu particularmente achei o pior, talvez por eu ter visto a adaptação primeiro e eu ter ficado o tempo inteiro comparando com a série, porque, gente, a série é 1000 vezes melhor. Quem assistiu a série e gostou, não vá ler o livro esperando que o livro vai ser a mesma coisa, porque não é nada. É totalmente diferente. Então, assim, eu achei pior o primeiro porque não dá, você fica comparando. Então, eu só quis abrir esse parêntese aqui. Tá, vamos lá esse aqui, que foi 3 estrelas. Tá, ok. Tá, ok. Minha segunda leitura desse livro incrível. Amiga. Apresenta uma boa narrativa com a própria protagonista, relatando os acontecimentos que ocorreram durante toda a sua história. Comentários sobre a minha opinião. Protagonista. Insegura, apaixonada pelo seu amigo e um fogo pelo cara vilão lindo e sedutor. Isso é outra coisa que eu não consegui sentir no livro, talvez por ter comparado com a série. O Darkling da série é incrível, não tem como você não se apaixonar pelo vilão da série. Agora, do livro, uma das principais coisas que eu não gostei, principalmente no primeiro livro, foi o fato de que não tinha um personagem que você gostasse. Nem o vilão, nem a mocinha, nem o cara que a mocinha é apaixonada. Não tem ninguém ali que seja... Não tem um personagem carismático que você queira torcer, que você queira ler mais. Então é muito difícil você gostar de um livro assim. E ela botou aqui que a Alina é insegura. Isso pra mim não foi um ponto ruim. Eu achei até que a Alina, ela é uma personagem que lida muito bem com o fato dela descobrir que é Grisha. Eu gostei bastante da forma desse desenvolvimento dela. O que me deixa absurdamente irritada é o tanto que ela fala do Mali, mas isso você vê que, assim, é uma falha até da própria autora. Ela exagera na forma como ela quer retratar a paixão da Alina pelo melhor amigo. E eu não vejo como um defeito da personagem, da Alina. É mais uma escrita que é muito ruim. Co-protagonista, o Mali, chato, corajoso, demorou muito pra poder se declarar pra melhor amiga e algumas cenas são demoradas demais. O Mali é chato, mas eu acho que todos os personagens são chatos, sinceramente. Mas o Mali é bem chato mesmo. Bem chato. Co-protagonista, Darkling. Ele seria o antagonista, né? Tudo bem. Um homem que sofreu pra ver o seu povo bem. Fez algumas coisas com a Alina que talvez ela não goste. Mentira, ela gosta, porque até o Mali percebe que ela gosta do Darkling. É assim, né? Isso segue mais ou menos o mesmo ritmo da série. A Alina, ela gosta do Darkling ali no início, até ela descobrir que é o vilão da história, né? Semi-protagonista, Gênia. Eu acho que é Gênia que faz. Gente, eu não sei como é que fala o nome dela. Fabulosa, linda, inteligente, só um defeito, não poder expressar o que tem dentro dela. É muito poderosa. Sim, ela foi a única personagem do primeiro livro que eu realmente gostei.
Eu até falei isso com uma amiga minha, que o romance dela com o David, que de romance não tem nada, ela simplesmente fala que gosta dele, mas ainda assim aquilo tava mais interessante do que a história principal, porque ela foi, pra mim, a única personagem carismática que teve naquele primeiro livro, então não tem como. Ok, 5 estrelas. Eu simplesmente amei o livro, a história e os personagens. Amada. Eu me senti humilhada por ter me rendido pelo Darkling. Meu maior erro foi confiar no Darkling. Esse é o erro de todo mundo, né, que viu a série. No começo eu sabia que não podia confiar nele, até por causa do nome, né? Dark, sombrio, trevas, escuro. Mas eu fiz o quê? Confiei nele, shippei ele com a Alina, até odiei um pouquinho o Mali. Queria acreditar que ele era bonzinho. O que aconteceu? Quebrei minha cara. E me odeio por ter sido burra de acreditar no Darkling. Já era pra ter aprendido a lição. Gostei de como o poder da Alina foi maior que o do Darkling. O poder da Alina não é maior que o do Darkling, não, tá? A Alina, até o terceiro livro, ela ainda não consegue chegar no poder do Darkling. Ok, vamos ver esse aqui, que tem 2 estrelas. Deu menos do que eu dei. Ao ler a sinopse, a impressão que passa é de que o livro te levará em mais uma aventura incrível, mas no fim não tem nenhum desenvolvimento, nem por parte da história e muito menos dos personagens. Sim, uma das coisas que também me irritou muito nesse livro foi o fato de que a autora, ela parece que ela começa um desenvolvimento e depois ela volta tudo e ela joga o desenvolvimento no lixo. O primeiro livro, a Alina, ela tem toda uma superação do crush dela no Mali e como aquilo liberta o poder dela. E aí depois do segundo livro volta tudo de novo. Até no final, acho que do primeiro, se eu não me engano, já volta. Ela já volta a colocar o Mali em primeiro lugar, a ficar tentando voltar com o Mali, a ficar tentando, sabe? A autora, ela parece que fica agarrada em determinadas coisas e ela começa um desenvolvimento e depois ela volta tudo. E ela joga aquele desenvolvimento todo no lixo. A leitura é maçante, parece não ter fim. Isso eu senti demais com o último livro, gente. O último livro é chato demais. A leitura não acaba. A Alina tem tudo pra ser uma grande personagem, sim, mas a autora fez fraca e cheia de inseguranças, o que a torna extremamente entediante. Assim, o que eu não gostei foi o fato de que a autora fez ela muito, em determinados momentos, inútil. A Alina não é inútil de jeito nenhum, ela tem, porque eu vejo muita gente falando isso. Ela salvou todo mundo, ela ajudou todo mundo, mas em determinados, assim, vários momentos da história, a autora meio que, tipo assim, faz a Alina ficar perdida no meio da coisa, tipo, o que eu faço? E aquilo deixa a leitura chata, aquilo deixa a leitura entediante. Tá, agora esse aqui é sobre Sol e Tormenta. O livro é resumido basicamente pela Alina e o resto do povo fugindo do Darkling. Nikolai carregou o livro nas costas e por isso dei 2 estrelas. Esse personagem é perfeito. O final foi bem interessante também, gostei bastante. Uma coisa que eu não suportava nesse livro era o Mali, que pessoa chata. No primeiro livro eu até gostava dele, mas agora que eu vi ele no segundo livro passei a odiá-lo. Cara, o Nikolai carrega o livro nas costas, o Nikolai é perfeito, o Nikolai é um dos melhores personagens que eu já vi. Eu acho incrível como a autora conseguiu criar um personagem perfeito num livro horrível. E o Mali, ele tá muito mais chato que o normal nesse livro. Sombra e Ossos não é um livro ótimo, no máximo bom. Esse mesmo sendo o melhor, só se salvou pelo Nikolai. Concordo 100%, todo mundo fala que esse é o pior livro da trilogia, mas eu achei o melhor. Talvez por ter mais o Nikolai nele. E também porque nesse livro foi mais fácil gostar dos personagens. Tinham mais personagens carismáticos pra você torcer. E foi um livro que aconteceu muito mais ação. Tinha muito mais coisa acontecendo. Então foi um livro fácil de você ler. Mas é exatamente isso. Não é um livro ótimo. É no máximo bom. 2 estrelas. Odiei, odiei, odiei. É isso. É isso. Ok, vamos ver. Esse aqui. 3 estrelas. Meu cabelo tem mais química que Mali e Alina. Nossa, sim, gente. Mali e Alina não tem química. Assim, não gosto de... Muita gente fala, né, de Darklina, não gosto de Darklina. Porém, Mali e Alina não tem química. Mali e Alina não... O que eles estão fazendo ali? Ok, vamos lá. Esse aqui, 2 estrelas. Gente, quem for Grace Stan, por favor, me perdoa, mas esse livro me doeu de tão chato. O Mali é um pamonha tóxico, sim. A Alina não faz nada, só fica choramingando atrás desse peixe. E o livro todo não aconteceu nada de interessante. Dei 1 estrela pro Nikolai, que carregou o livro nas costas, e 1 pra invasão no final, que foi a única cena que realmente foi interessante. Sim, aquela cena, eu tô louca pra ver essa cena na série. Aquela cena foi muito boa. Foi 2 estrelas pra autora por ter feito aquela cena. E pro Nikolai, né? Nikolai. Mas sim, gente...
Alina, eu culpo a autora, entendeu? Todos os personagens tinham potencial. Esse livro, ele tinha um potencial de ser um livro perfeito. Era perfeito esse livro, mas a autora não soube desenvolver. Ok, vamos lá agora pra Ruína e Ascensão. 4 estrelas. Ruína e Sombras. Não é Ruína e Sombras. Nessa obra acompanhamos a jornada de Alina, Malu, Tolia, Tamar, Zoya, Nadia e outros personagens em busca do terceiro amplificador e de uma forma de derrotar o Darkling. Acredito que esse livro seja um bom livro conforto, fácil de ler, gostosinho, com uma história envolvente e personagens carismáticos. Você leu o mesmo livro que eu? Contudo, há alguns pontos que poderiam ter sido melhores. Explicar um pouco mais como chegaram na conclusão acerca do terceiro amplificador. Achei meio aleatório. Sim, eu gostei muito do plot envolvendo toda a questão do amplificador, tanto no momento em que eles acham o terceiro amplificador, quanto depois toda a relação com o Morozova. Eu achei muito legal. Porém, exatamente isso, a forma como eles foram buscar o terceiro amplificador não fez sentido nenhum, de verdade. Teve um sentido, a autora achou um sentido ali, mas ficou totalmente assim, vou forçar pra acreditar que isso aqui tá acontecendo. Desenvolvimento melhor para o Mali, continuou um pouco arquétipo de adolescente chato, mas ganhou características de pseudo-cavaleiro de armadura dourada e cavalo branco disposto a se sacrificar para salvar a donzela. Achei meio superficial e irritante. O Mali, ele tinha tudo pra ser o herói do livro, ele tinha tudo pra ter um desenvolvimento enorme. Todo esse talento dele pra encontrar os amplificadores, apesar de ter uma explicação, apesar de ser um plot que eu gostei, foi um plot que assim, foi jogado ali, porque era um plot que poderia ter gerado todo um desenvolvimento, toda uma história enorme, mas foi só jogado ali do tipo, vou explicar o porquê que ele tem esse talento. E, cara, o final faz sentido, mas não sinto que foi digno da personagem. Houve muito desenvolvimento pra acabar assim. Algumas partes foram um pouco enroladas e outras rápidas demais, um pouco mais de equilíbrio, mas tirando isso achei bom e me entreteu bastante. Eu odiei esse final, odiei com todas as minhas forças. O que foi esse final? Muita gente fala que foi um final digno porque a Alina sempre quis essa vida. Não, a Alina nunca quis essa vida. O Mali sempre quis essa vida. No início do segundo livro, quando eles estão fugindo, o Mali deixa bem claro que por ele eles continuariam fugindo eternamente, que aquela vida pra ele era perfeita. E a Alina sempre deixa claro que não, que ela quer voltar. E apesar de ser um sentimento de dever, você vê ao longo dos 3 livros que era uma coisa que a Alina gostava. Ela nunca ficava voltando ao fato de que ela queria uma vida mais simples, de que ela queria fugir daquilo tudo. A Alina nunca quis isso. Então, eu acho que foi um final horrível. Foi horrível. Ok, outro de 2 estrelas. Eu não aguentava mais, tive que recorrer ao audiobook em meio desespero. Eu tô tão decepcionada com o rumo que essa trilogia tomou. O primeiro era bom, eu gostei e cheguei a dar 4 estrelas. Ok. O segundo já começou a desandar e pouquíssimas coisas salvaram. Mas esse terceiro não tem condições de um livro ser tão ruim assim, ainda mais um livro com um potencial gigantesco. A história era ótima, a autora tinha a faca e o queijo na mão. Quando me falavam que era ruim, eu sempre pensava, não pode ser tão ruim assim, estou exagerando. Imagino meu desespero ao descobrir que era pior do que eu imaginava. Só finalizei para ler Six of Crows mesmo. Gente, assim, né, o final do livro, e não só, tipo, o final que eu digo, não só o final mesmo da Alina e do Mali, não, do meio pro final, você já começa o livro já, assim, meio pra baixo, porque você já vê que é muito previsível, então você já vê que o livro tá tomando um rumo que você não quer. Você tá falando assim, ok, eu já sei o que vai acontecer nesse final, tá, é chato, vai ser ruim, mas vamos lá. A autora, ela consegue fazer pior do que você estava esperando. Ela não consegue, assim, superar suas expectativas, pelo menos um pouquinho pra cima. Não, ela vai pra baixo. E é horrível, gente, porque, assim, quando ela consegue ser extremamente previsível, é ruim. E quando ela não consegue, é porque ela tá fazendo pior do que você tava esperando. Então, assim, é muito ruim. E ele ter falado aqui que finalizou pra ler Six of Crows. Eu vou ler Six of Crows porque, pra quem tá aqui perdido, só assistiu a série da Netflix, não leu os livros, na série você tem a Alina, o Mali e o Darkling, e aí você tem em paralelo a história do Jasper, do Kaz e da Inês. E no livro não é assim, você tem a trilogia principal que é só sobre a Alina, o Darkling e o Mali, e você tem a duologia de Six of Crows que é sobre a Inês, o Kaz e o Jasper. Então, assim, não tem nem eles na trilogia, o que deixa pior ainda. E falam que Six of Crows é muito bom. Então, vamos ler Six of Crows. Ok, esse aqui tem 3 estrelas. Tinha muitas esperanças para o último livro dessa trilogia, o começo me deixou muito animada e pensei que esse livro salvaria toda a trilogia, o que infelizmente não aconteceu.
Amada, aquele começo que ela tá ali na Catedral Branca, né? Eu acho. Gente, que... Eu já tava odiando o livro ali, eu já tava pronta pra dar 0 estrelas só naquele começo. Que começo insuportável. Tava chato, tava arrastado, eu já não tava aguentando mais. Não gostei da morte do Darkling, mas entendo que não tinha como ele continuar vivo depois de tudo. Mas reviver o Mali foi muito desnecessário e talvez até sem sentido algum. Não gostei do fim do Nikolai, deu a entender que ele ficou só, o que me deixou triste. Assim, o Nikolai a gente não comenta porque o Nikolai tem a sua própria duologia que se passa alguns anos depois, eu acho. Eu sei que se passa depois, não sei quanto tempo. Então, Nikolai tem história aí pra ser contada. Eu também achei desnecessário reviver o Mali. É o que eu falei, né? Tiveram várias oportunidades ali de matar um dos dois. Desperdiçaram todas as oportunidades, assim, fazer o quê, né? Se você não gostou da morte do Darkling, leia a duologia do Nikolai, tá? Você terá uma grande surpresa. Ok, 4 estrelas. O universo Grisha é muito interessante, o problema é que a autora é meio enrolada. Sim. Esse foi o livro que se desenvolveu mais rápido, não lerdou. Não vou nem continuar lendo, porque não. Pelo amor de Deus, o livro lerdo pra caramba. É isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Comentem aqui se vocês querem ver mais resenhas, ideias. Deixem ideias dos vídeos. E muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.